Superamos a marca de 50 mil mortes por Covid-19. Enquanto o país enfrenta o luto, o governo segue marcado por trapalhadas. Vamos falar da patética fuga do ex-ministro Abraham Weintraub, sobre o futuro do MEC e sobre a possível votação do novo marco legal do saneamento. Hoje, com comentários de Marcelo Calero e Pedro Cunha Lima, veja agora o Livres Notícias. O Brasil superou a triste marca de 50 mil mortos por Covid-19. Não se trata apenas de um número. São 50 mil indivíduos interrompidos sem que os seus parentes possam ao menos elaborar o seu luto em paz. A gente está vivendo um momento trágico, sem precedente para toda a nossa geração de brasileiros. Em menos de um semestre, a Covid-19 já fez mais vítimas do que todos os assassinos no ano passado. Fica aqui mais uma vez a nossa solidariedade a todas as famílias que sentem essa dor nesse momento e também o nosso compromisso, porque não podemos deixar-nos anestesiar com essa tragédia. Enquanto isso, o Brasil se vê sob a liderança de um clã encrencado com a justiça e que se atrapalha cada vez mais, né? Veja agora a atrapalhada bolsonarista, que tem dificuldade até de combinar uma narrativa minimamente coerente sobre a prisão do Queiroz na casa do advogado da família Bolsonaro. Nunca, jamais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, soube ou teve conhecimento desses atos, desses fatos. E por que estava ali naquela região de São Paulo? Que é perto do hospital onde faz tratamento de câncer. Então esse é o quadro. Da minha parte está encerrado aí o caso Queiroz. Antes mesmo de ter a sua exoneração do Ministério da Educação publicada no Diário Oficial da União, Abraham Weintraub, que está encrencado com o STF, vale lembrar, fugiu do Brasil para Miami. A fuga foi tema do comentário do nosso associado Marcelo Calero, em debate nesse fim de semana no programa Globo News Debate. Essa verdadeira fuga do Weintraub pode ser comparada a uma fuga de um miliciano, né? Infelizmente, a gente está se acostumando no Brasil a certos padrões, e aí a verdade nua e crua precisa ser dita. Nós vamos investigar a fundo o papel do Itamaraty, que infelizmente tem sido usado, toda a nossa diplomacia, toda a tradição da nossa diplomacia tem sido usada em favor de interesses nada republicanos e, mais do que isso, colocando o Brasil numa posição de extrema vergonha perante a comunidade internacional. A própria nomeação do Weintraub, ou a intenção do Brasil em fazê-lo diretor do Banco Mundial, já seria escandalosa por si só. Você querer pegar essa nomeação e fazer com que ela esteja atrelada, inclusive, a um esquema verdadeiro de fuga, porque eu acho que não há outra palavra a ser utilizada aqui, né? O próprio ex-ministro foi às redes sociais ontem dizer que a prioridade dele era ir para os Estados Unidos. Nós estamos falando de um sujeito que está investigado em diversos inquéritos no STF. Então, entender o porquê dessa suposta necessidade extrema do ministro se encontrar nos Estados Unidos, ele estaria sendo ameaçado, inclusive, por pessoas do seu grupo político. Nós precisamos saber disso. Afinal de contas, o que tanto sabe Weintraub para que houvesse essa urgência da sua ida para o território americano? E, por outro lado, a gente precisa analisar toda essa situação sob o ponto de vista do direito administrativo. Nós estaríamos aqui diante de um desvio de finalidade, afinal de contas, valer-se de um passaporte diplomático para essa finalidade, para esse objetivo de se esconder, de se evadir do território nacional, se esvair de uma interpelação judicial. Afinal de contas, isso não seria um caso de improbidade administrativa, portanto, de um desvio de finalidade do próprio passaporte, da sua utilização. Outra coisa que nós temos que investigar: ministro de Estado só pode se ausentar do país com autorização do presidente da República. A educação é um setor estratégico para qualquer país, né? Porque, afinal de contas, o acesso à educação é a maior ferramenta de promoção da liberdade individual. Através da educação é que as pessoas podem desenvolver seus talentos e potencialidades como indivíduos, que podem, enfim, criar condições para caminhar com suas próprias pernas. Infelizmente, o acesso à educação de qualidade no Brasil, como a gente sabe, ainda é um privilégio de poucos. A gente vai mal em todos os testes internacionais,
e infelizmente também o governo Bolsonaro está longe de colocar uma mudança real dessa condição entre as suas prioridades. Isso foi um tema da participação de um associado do Livres na Rádio Jovem Pan nesse fim de semana. Estou falando do deputado federal e presidente da Comissão de Educação da Câmara, Pedro Cunha Lima. Menos de 2 anos de governo já será o 3º ministro e eu vou insistir no argumento de que é importante que venha alguém no perfil do ministro Tarcísio, quando faço essa comparação, é para que seja alguém que cuide dessa agenda de maneira objetiva e não fique querendo gravar vídeo com guarda-chuva ou querendo entrar em meme de rede social ou querendo dar uma resposta para acirrar ainda mais o debate nos argumentos ideológicos e tal. A gente precisa de alguém que tenha capacidade de gestão, que tenha um planejamento bem montado, que compreenda a agenda educacional, que Paulo Freire não é uma prioridade, a prioridade é formar bem um professor, abrir uma vaga na creche, ter uma carreira do professor atrativa, cuidar de um desenho eficiente do novo Fundeb. Essa é a nossa agenda e a gente espera que uma pressão de país que já começa a ficar cansada desse espetáculo puramente ideológico, que não é o que o Brasil precisa, que a gente espera que essa pressão faça com que a escolha do presidente seja um nome que compreenda melhor essa agenda e ir para a mão do Centrão, que é um risco que a gente acompanha que cresce, seria algo muito ruim para o Brasil. Outro tema muito importante para o Brasil é o novo marco legal do saneamento. Se você acompanha nosso canal, você sabe que o Livre está tratando desse tema com muita atenção desde o ano passado. Mudar o marco legal do saneamento vai introduzir mais concorrência e permitir mais participação da iniciativa privada nesse setor, que é extremamente fundamental para que o Brasil seja capaz de vencer uma das maiores vergonhas sociais do nosso país, que é o fato de que, em pleno século XXI, metade dos brasileiros são obrigados a conviver com esgoto não tratado e, com isso, acabam expostos a um grande número de doenças que prejudicam a produtividade dos adultos e o desempenho escolar das crianças. Portanto, se trata de uma questão aí essencial que acaba aumentando a desigualdade social no Brasil. A mudança no saneamento, por isso tudo, é uma das grandes prioridades da agenda de políticas públicas do Livres. O Senado pode voltar a esse tema na quarta-feira e por isso a gente vai falar bastante sobre isso aqui esta semana e também é hora de você fazer a sua parte, pressionando os senadores do seu estado para que votem sim ao novo marco legal do saneamento. Vamos finalmente, se Deus quiser, vencer essa tragédia que envergonha o nosso país. Esse foi o Livres Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. E um recado, se você ainda não instalou o nosso aplicativo no seu aparelho de celular, vale muito a pena, o link está aqui na descrição do vídeo. Com o nosso aplicativo, você recebe em primeira mão todo o nosso conteúdo. E se for um associado adimplente, ainda participa de consultas exclusivas para nos ajudar a tomar posições sobre as principais questões em debate na política brasileira. Então, se você ainda não é um associado do Livres, entra lá no nosso site em eusolivres.org/participe, preencha o cadastro e faça parte desse time que defende a liberdade por inteiro. Com o aplicativo você recebe notificações das nossas lives e hoje à noite tem uma. No Livres ao Vivo eu vou debater autoritarismo em tempos de crise em conjunto com o youtuber Rafael Lima e com o deputado estadual no Rio Grande do Sul e associado do Livres, Giuseppe Riesgo. Não perca, vai ser muito legal. E o Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.